Olá, turminha! Hoje vamos pintar o peixinho. Vamos começar a pintar com batidinhas, usando 3 cores, o branco de titânio, o azul cerúleo e o violeta permanente. A parte de cima vamos deixar um pouquinho mais clara que a parte de baixo. Esse jeito de pintar com batidinhas ajuda a fazer um degradê bem legal, ou seja, aquela mudança de cor de uma para outra vai ficar bem mais suavizada, né? Não vai ficar muito marcada. Vai ser mais fácil de fazer a transição de uma cor para outra. Eu vou deixar em alguns pontos o vídeo um pouquinho mais devagar para que vocês possam ver certinho como é a pincelada, ok? Não se esqueça de usar sempre o pincel levemente úmido, ok? Mas bem pouco. A água em excesso também não pode. Você vai pintar ao mesmo tempo com as 3 cores. Então, eu pego um pouquinho do azul, um pouquinho do violeta e um pouquinho do branco e vou batendo os 3 lá ao mesmo tempo na folha. E aí elas vão se misturando lá no papel. Na parte de baixo, se você for observar, ficou um pouquinho mais escura, mas eu ainda assim usei as 3 cores, mas dessa vez um pouquinho menos de branco. Olha só, quando eu pego na paleta, eu pego as 3 cores, mas um pouquinho mais do azul e um pouquinho mais do violeta. Aproveite para fazer essa pincelada enquanto a tinta está molhada, tá bom? Que aí uma vai misturando com a outra enquanto você está dando as batidinhas. Vocês sabem onde vive o peixe palhaço? Bom, eles habitam em recifes de coral, onde anêmonas do mar são encontradas. Então, eles formam o lar deles entre os tentáculos dessas anêmonas. Eu fiz aqui, mas vocês não precisam fazer, ok? Eu quis deixar o fundo um pouquinho com mais detalhes, por isso que eu fiz, tá? Mas se quiser, você pode deixar só o fundo do mar mesmo. Para pintar elas, usei o violeta e o branco. Misturei o violeta e o branco na paleta e depois eu pintei. Enquanto a tinta está molhada, você vai colocar uma pitadinha de branco para fazer um degradê e deixar um pouquinho mais claro ainda, tá? E você pode depois pegar uma pitadinha de branco de novo para dar um pouquinho de brilho na pontinha dela. Agora vamos pintar o peixinho. Vamos usar o amarelo limão e o laranja. Se caso você não tiver o laranja, você pode fazer a cor misturando amarelo limão com carmim ou amarelo limão com vermelho de cádmio. Mas a cor tem que ser bem clarinha, tá bom? É mais puxado pro amarelo do que pro vermelho, tá bom? Então tem que ser um laranjinho bem amarelado, tá? Porque só depois nós vamos escurecer. Comece pintando com uma camada do laranjinha claro, com uma pincelada reta na mesma direção. Enquanto o laranja claro ainda está molhado, você vai aproveitar para fazer o tom mais escuro na parte de cima da cauda ali que eu estava pintando. Então é bom que você já tenha a cor prontinha na sua paleta. O laranjinha amarelado, bem clarinho, e um laranja mais escurinho. O degradê deve ser feito enquanto a tinta ainda está molhada. Então, pinta primeiro a parte clarinha e depois bem pouquinho com a tinta escura, você vai vir e misturar com ela enquanto está molhada. Se caso não ficar muito legal o degradê, você pode colocar um pouquinho do laranjinha claro de novo para ajudar na mistura. Aqui novamente repito o mesmo processo. Tom claro primeiro e depois o tom de laranja escuro. Observe que onde eu quis clarear, eu usei apenas o amarelo. E observe também que eu pintei por partes. Alguns cantinhos do peixe são mais escuros, então você pode usar o laranja e uma pitadinha de violeta e fazer uma misturinha deles, tá bom?
Para os detalhes da nadadeira, use um pincel bem fino. E a cor que você vai usar também é um laranjinha escuro. Agora vamos pintar as regiões brancas do peixe, mas elas não são totalmente brancas, pois elas recebem o reflexo das coisas próximas do peixinho no fundo do mar. Então, usei o branco e um pouquinho de violeta com azul cerúleo, mas bem pouquinho, e fiz o degradê. Usa um pouquinho de água para te ajudar no degradê, mas bem pouquinho. Agora vamos usar o preto e um pincel bem fino para finalizar as nadadeiras e terminar as listras do peixe palhaço. Você pode misturar o preto com um pouquinho de água, porque aí vai ajudar ele a deslizar um pouquinho melhor no papel. Faça o olhinho também do peixe, depois você pode colocar um brilhinho no olho dele. Fiz um leve contorno branco em algumas regiões do peixe. Observe que é só em algumas partes mesmo, não contornei todo o peixe. E é bem fininho, se não conseguir fazer não tem problema. Isso é para dar a sensação de que ele está no fundo do mar. E agora nós vamos dar os toques finais no peixe. Vamos fazer alguns efeitos de escamas, mas é bem fraquinho, usando o violeta e o laranja juntos. E um pouquinho de água. Tem que estar bem seco o peixe, ok? Mas vai ser só em alguns pontos, não precisa fazer escama no peixe inteiro, tá? Depois vamos usar o amarelo com um pouquinho de branco para fazer um leve brilhinho na escama. A escama você pode fazer num formato de um tracinho para baixo. E para finalizar, vamos dar um pouco mais de luz também nas nadadeiras, como você observou em algumas partes que eu já fiz. E assim ficou o meu peixinho. Estou curiosa para ver o resultado do peixinho de vocês. E é isso aí, boa aula e até mais!